Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme O Homem do Norte, que é o novo filme do Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa e O Farol. O Homem do Norte é uma adaptação, na verdade o filme é inspirado, na história de Hamlet, ou Amneto. Para quem não sabe, é a história que inspirou Shakespeare para escrever seu Hamlet. Sim, Shakespeare tinha esse hábito, digamos assim, as suas peças, elas vinham de histórias que eram contadas, por outras pessoas e tal, e aí ele criava suas narrativas, ele criava as suas peças ali, para coroa britânica, enfim. E o que acontece é que Hamlet foi inspirada nessa história, a história de Amneto, ou Hamlet. E é nessa história, não em Hamlet, que o Robert Eggers vai se inspirar. Inclusive, falando sobre o Shakespeare, ele, apesar de ter se inspirado, nessa história de Hamlet, ele nunca teve acesso ao texto completo, na verdade, é o que estudiosos dizem. Ele só teve acesso a algumas traduções e não era, de fato, o texto original. Então, é até interessante observar, como, apesar das diversas semelhanças que existem entre Hamlet e Hamlet, as histórias têm diferenças. E uma das coisas que é interessante observar é como as mulheres têm um papel um pouco mais central, digamos assim, na história do Shakespeare. E assim, central é muita bondade minha, tá? Mas elas têm uma participação maior, A gente pensa na Gertrudes e, enfim, na Ofélia do Hamlet. Elas têm nome, inclusive, na história de Hamlet não existia isso, tá? Elas são, enfim, personagens que apenas existem, tá? Mas então, o Homem do Norte, ele faz suas modificações com relação a Hamlet, mas se inspira diretamente nessa história. E o que é que o filme vai contar? Ele vai contar a história de, sim, Hamlet. Esse jovem, que quando era criança, ele viu seu pai ser brutalmente assassinado pelo seu tio e viu a sua mãe sendo carregada ali, sendo presa e feita esposa desse homem horrendo que matou seu pai. E aí ele jura vingança. E ele diz que ele vai vingar seu pai, dar liberdade à sua mãe, e matar esse homem e ter a vida que ele merecia. Hamlet cresce e um dia ele se vê tendo que voltar, ao seu destino, digamos assim. Ele tem um encontro com uma bruxa e aí ele resolve ir e realmente levar a sua vingança a cabo. E é muito interessante como o filme vai trazer isso, tá? Até porque a bruxa que ele encontra é ninguém mais, ninguém menos do que a Bjork, que não aparecia nos cinemas há bastante tempo, então é bem interessante ver a Bjork atuando novamente, não é mesmo? Vale lembrar, inclusive, que esse filme tem um elenco incrível, A gente tem como protagonista o Alexander Skarsgård, que, enfim, tem gente que fala, mas eu acho que ele é realmente um ótimo ator. A gente tem a Anya Taylor-Joy, a Nicole Kidman, enfim, é um elenco bem bom, tá? E que tá muito bem no filme. Na verdade, uma das coisas é o quanto Robert Eggers ele consegue reunir bons atores em interpretações muito boas. O filme ele é muito fechadinho, tá? E é aquilo, é um blockbuster que traz ali traços bem autorais, o que é interessante. Eu gosto de como a história vai se desenvolvendo, o roteiro funciona muito bem, mas é uma história bastante óbvia, tá? E nossa, é um poço de testosterona. É muito surpreendente pensar que o Robert Eggers, no seu primeiro filme, trouxe toda aquela discussão acerca da feminilidade e parece que ele usou toda a possibilidade que ele tinha de falar sobre mulheres naquele filme, porque desde então ele parece um obcecado por testosterona. Esse filme, nossa, tem uma carga de testosterona pesadíssima e, curiosamente, é um filme bastante sem emoção. É um filme muito bom, não me entendam mal, é um filme muito bem feito, é um filme muito bom, que funciona muito bem, toda a sua narrativa é muito fluida até, mas é um filme que tem pouca
profundidade emocional mesmo, sabe? Você assiste o filme inteiro com um grande afastamento. E ok, isso não necessariamente é um grande problema, mas é algo que eu gostaria de ter tido um pouco mais, sabe? Esse afeto pelos personagens, ter me envolvido mais com a história. Dito isso, funciona tudo muito bem. E o Alexander Skarsgård tá ótimo como protagonista, dá uns gritos assim bem Viking, assim, nossa, uhul! Mas é bem afastado. É um filme que te causa um afastamento, você acaba não se envolvendo emocionalmente. E assim, essa é uma das coisas que distanciam bastante O Homem do Norte de um filme como A Bruxa, né? O Robert Eggers, ele é muito competente como diretor, sabe? Tudo ali casa muito bem, mas falta complexidade dentro dessa narrativa e falta, além de uma complexidade maior, no geral, falta complexidade emocional. E pra mim isso é um problema no sentido de que seria legal que o público se conectasse mais com a história, sabe? Mas assim, é um filme que funciona muito bem. E, nossa, se eu acho que em Um Farol, Robert Eggers, ele fica o tempo todo mostrando na sua cara, olha como eu sei filmar, e isso acaba meio que me irritando em alguns momentos, nesse filme ele tá num ponto bem bom, fica claro como ele é um diretor competente, que coloca todas as coisas, todos os elementos ali no lugar certo, mas ele não fica o tempo todo querendo se mostrar, ele dá espaço para os atores brilharem, e eu gosto muito disso, sabe? Mas eu também me questiono, assim, é um filme extremamente branco e eu sei que vão dizer, ai, mitologia nórdica, beleza, entendi, tudo bem. Mas porque em pleno 2022 uma pessoa ainda quer contar uma história tão branca, sabe? Sem nenhum tipo de diversidade, nenhuma instância. E aí não me venham dizer, Ai, olha, o mimimi da pessoa que quer, sabe, colocar diversidade em tudo. é 2022, gente. A gente deveria ter obras que trazem essa conexão com a gente. E o filme tá contando a história, sabe? Da mitologia nórdica. Sim, sério, 2022. Por quê? É isso, sabe? Eu tenho esses incômodos, sabe? Porque o filme, ele traz ali, eu não vou dar spoilers, mas ele traz uma história que deixa cada dia mais forte a lógica do patriarcado branco. E assim, por que em 2022 você quer contar a história do patriarcado branco, meu filho? Sabe? Não entendo. E isso é um incômodo que eu tenho, principalmente com um filme tão bem executado, sabe? Principalmente com um filme onde o diretor deixa claro o tempo todo o quanto ele é bom no seu ofício. Porque assim, não tem como assistir O Homem do Norte e não ter certeza do quanto Robert Eggers ele é bom no seu ofício. E assim, é meio legal também pensar num filme com lógica de blockbuster que traz elementos tão autorais, assim. O cara traz os elementos de autor para os seus filmes, sim. E ele faz questão de fazer isso mesmo no seu filme mais comercial. Então, assim, palmas pro Eggers nesse sentido. Mas, nossa, o auge do homem branco querendo mostrar o quanto ele é branco e o quanto ele é homem masculino na maneira mais tradicional, sabe? Que a gente pode pensar no termo. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. É um filme muito bom, mas que, assim... Por quê, né? E outro detalhe é que, assim, ele faz muita questão o tempo todo de mostrar o quanto ele é sujo. É um filme que traz essa coisa, assim, sabe? Dos personagens muito sujos, muito vikings. Então, ele traz essa coisa que a gente já tá acostumado quando a gente vê esse tipo de filme, né? Esse tipo de história, histórias nórdicas, histórias de vikings e enfim. Então, ele traz muito isso. Mas, enfim, eu acho muito bem feito, mas falta emoção, falta complexidade emocional e eu, de fato, gostaria de saber qual é o problema do Robert Eggers com qualquer tipo de inclusão nos filmes dele, porque isso me incomoda muito. Mas é um bom filme, vale a pena assistir, é incrível ver no cinema, a tela grande faz toda a diferença e eu sei que eu vou continuar vendo os próximos filmes do Robert Eggers. Dito isso,
A obra-prima dele já foi criada, chama-se A Bruxa, e provavelmente ele vai ter muita dificuldade de conseguir algo que se equipare. Mas é isso, fica a indicação de O Homem do Norte, é um bom filme. Me conta se você já viu, coloca aí embaixo o que é que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e conhecer o meu Apoia-se, ajuda demais a continuar produzindo para o canal, tá bom? É isso, tchau!